Bom, boa noite, professor. Boa noite. Nós estamos aqui hoje para que a gente possa realizar a nossa entrevista. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e dizer o seguinte, que essa entrevista tem como finalidade coletar dados para a minha tese de doutorado que está sendo desenvolvida lá no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp de Bauru, do campus de Bauru. O objetivo dela é mapear a formação de professores de matemática das faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. A nossa metodologia é a história oral, a gente usa as narrativas por meio das entrevistas, e essas entrevistas serão depois, elas vão passar por um processo de textualização, um processo de transcrição e depois a carta de sessão. O objetivo da carta de sessão é o seguinte: depois que você tiver contato com essa transcrição e aprovar, se reconhecer, se identificar nesse texto, a gente gostaria de poder disponibilizar. Essas narrativas se tornam fontes históricas para outros historiadores, para as pessoas interessadas, para o grupo, nosso grupo de pesquisa que é o GOEM, Grupo de História Oral e Educação Matemática, e então depois todo esse processo será finalizado. Primeiramente, eu gostaria de saber alguma coisa da sua vida pessoal. Minha vida pessoal? Isso. Bom, como pessoa... Local de nascimento, tá. enfim. Eu sou nascido em Araçatuba, no estado de São Paulo, em 1954. e morei em Araçatuba até meus 22 anos, depois vim aqui para a região de Ourinhos, né? Me formei em matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis, uma cidade vizinha. E aí prestei concurso para o Estado, né? O Estado de São Paulo, como professor de ensino fundamental, hoje médio, antes não era esse nome. E aí vim para cá, porque assim que eu saí da faculdade, tive a chance de prestar esse concurso. Então, eu fui para o concurso, né, para a escolha, sem nenhum tempo de serviço, apenas com a nota do concurso. Então, eu fiquei bem no fim da escala. Sim. E é interessante que quando eu fui chamado, né, para fazer a escolha em São Paulo, precisei abrir o mapa para poder descobrir que não tinha mais vaga em lugar nenhum, né? Só aparecia lá em Paulo Sul ou Caldo Sul e eu não sabia onde era. E aí então pela legenda, né? Pelas bolinhas do mapa, eu falei, essa cidade é maior que essa, vou escolher essa daqui. Ourinhos. Fui em Paulo Sul. E Paulo Sul? Paulo Sul, aqui Ourinhos não tinha mais. E ingressei na escola estadual de segundo grau na época, né? Pedro Leme Brizola, sobrinho. E em Paulo Sul fiquei, isso foi em 1980, fiquei até 1988 lá. Aí dei aula em outras escolas da cidade, na ETEL, outras escolas do estado. E depois tive chance de vir para cá, para Ourinhos, né? numa remoção. E aqui fui me agrupando, né, com os outros níveis de ensino aqui. Daí logo a oportunidade surgiu para trabalhar na FIU. Aí vieram os cursinhos, né, que era a época do boom dos cursinhos, né, e veio para cá o cursinho Anglo e comecei com eles, né, eles começaram comigo também. E então fiquei muito tempo no Anglo, na FIO, e aí em 1992 deu certo da FATEC se instalar, né? Prestei um concurso aqui, passei, fui o primeiro professor contratado e tive a chance de ser o primeiro professor a pisar na sala de aula também, aqui na FATEC, para dar a primeira aula. Não aula inaugural, não, a primeira aula para valer, né? Olha. Uma segunda-feira, 1h30 da tarde. E qual era a disciplina?
era matemática 1, que é o cálculo, né? Seria o nosso cálculo atualmente. Tinha matemática 1, matemática 2, que é o cálculo diferencial 1, cálculo diferencial 2. Depois tinha outro cálculo numérico, pesquisa operacional, estatística, mais para frente, mas começava com isso. Então, o concurso naquela época já era obrigatório. Já era obrigatório, sim, obrigatório. Contratado via concurso, Sim. mas o mesmo estilo de hoje, né? Sim. Da CLT, hora-aula, não tinha ainda existia, né, aquelas jornadas, né? Não jornadas, como eles têm a dedicação exclusiva hoje, mas a gente não tinha uma quantidade suficiente de aula para poder entrar em jornada, tinha que esperar. Então eu fui contratado dessa forma e é o regime que eu estou até hoje, não tem outro. Então começou com uma turma. Duas turmas. Duas uma turmas turma à tarde e uma turma à noite. O antigo PD? O antigo PD, processamento de dados. E começou com cálculo. Primeiro ano, cálculo. Existia na época também uma outra disciplina, Fundamentos de Matemática, que era uma revisão, né, de sim. Mas aí essa ficou para outro professor. Não lembro se eu dava aula disso também. Acho que sim. Porque o outro professor, ele entrou no segundo semestre, que era a Matemática 2, né? E eram 6 aulas de matemática, uma por semana. Eram 4, como é hoje o máximo. São 6 aulas semanais. Sim. E ao longo desse período na FATEC, então são quantos anos de FATEC até o momento? 24. 24 anos. 92? 92. A FATEC foi fundada em 91, mas as aulas começaram em 92. Certo. Bom, então foi a formação inicial em Araçá-Penápolis. Aí depois o senhor já ingressou no magistério. Depois do magistério veio para a FATEC, vamos dizer assim, né, passando por outras instituições. E as especializações? Fiz o mestrado, terminei ele em 2002, né, na USP, lá de São Carlos. Foi a época, já tinha, 2002, eu já estava na FATEC, né, quando comecei o mestrado e terminei. E terminei agora o doutorado, né, na UFSCar, lá de São Carlos também, nesses últimos 3 anos aí. E qual foi o foco do mestrado? O foco do mestrado foi lá no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação. O foco foi a matemática aplicada à computação, né? Matemática computacional, né? E em teoria de filas, né? Eu trabalhei com essa teoria. E no doutorado continuei com a teoria de filas, mas dentro da engenharia de produção. E aí você acha que esse foco foi influenciado pelo fato do trabalho dentro dessa faculdade de tecnologia? Eu escolhi a matemática direcionada, envolvendo a computação, né? Justamente para que eu pudesse... Olha, um pouco foi, né? Mas antes de começar o mestrado ali na USP, eu tinha feito 1 ano e meio lá na USP de Piracicaba, na área de estatística, na Exalc, né? Estatística aplicada à agricultura, né? À agronomia. E eu senti que não era bem aquilo que eu queria. Gosto da estatística, atuo com ela até hoje, trabalho com ela, tudo, mas não é, o assunto não me empolgava, né? Aí então eu procurei outras ofertas, né, de curso de mestrado e me identifiquei com a USP de São Carlos, né? Fui para lá,
E aí lá tinha essa associação com a computação, né? E depois entrei como aluno ouvinte. Nesse processo de aluno ouvinte, assisti uma aula com a minha, que foi orientadora depois, né? E a área de atuação dela era a teoria de filas. Acabei me empolgando com a teoria de filas e fui, onde eu uso demais a computação. Né? Teoria de filas, demais, né? Desde o mestrado, tudo que a gente faz em teoria de filas, você precisa ter a computação aliada a você para poder desenvolver os modelos, calcular os modelos, né? Então, e isso acabou me prendendo também, né? Essa associação com a computação me prendendo, porque eu estava na FATEC e ouvia falar disso, embora na época não tinha nenhuma formação computacional, mas aqui com os colegas eu sabia disso, daquilo, tipos de programa, de linguagem, né? Então você fica envolvido nesse ambiente, e cheguei lá, o ambiente também fazia parte do que eu queria, então acho que foi o casamento perfeito. E a instituição incentivava de alguma maneira aos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado? Havia algum tipo de retorno? Ou foi meramente mesmo interesse? Não, meramente interesse. O retorno que se tinha era assim, lógico, você tem uma titulação na época, que eu tive o título de mestre, e isso me ajudou na minha carreira aqui dentro, né? Mudei eu não lembro como é que chamava antes, mas mudei de posição, do nível, né, de nível de salário, aquela classificação que se tinha antigamente, né? Então, me ajudou assim nesse sentido. Mas incentivo à pesquisa? Não. Não existe, né? Não existe, a gente não tem esse incentivo, e nem o incentivo como se tem nas universidades. Você vai fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado, você é afastado, né? Sim. Tive muitos colegas assim, você é afastado para fazer, né, aquele curso. Aqui nós não tivemos, não tive e sei que não tem até hoje. E será que existe algum motivo? A gente pode atribuir a algum fator esse tipo de não motivação, de distinção, vamos dizer assim, entre as universidades e a faculdade? Eu não sei se existe. Eu penso que isso acontece por ser aqui uma faculdade de tecnologia mais voltada para o mercado de trabalho e tudo, né? Então, a impressão que se tem é que não há necessidade de se trabalhar com pesquisa, desenvolver pesquisas, né? Embora eu não concordo com esse olhar, porque você vê aí no mundo afora muitas vamos pensar faculdades de tecnologia, né? Institutos tecnológicos como o MIT, da Califórnia, tudo que tem pesquisas de ponta, né? E também trabalham com a tecnologia, apesar que lá eles têm bacharelado, tem outros cursos, né? Não só tecnologia. Mas eu acho que a pesquisa está presente em qualquer ramo de estudo que você faz, né? Independente do nome que você dá para ele. É interessante, né? Porque se a gente for estudar um pouquinho a história do centro, a gente vai perceber que em muitos momentos eles foram justamente buscar nesses institutos que você falou muitos modelos. Isso, né? E isso não foi herdado, isso não veio para o centro, apesar deles se basearem nesses institutos. Basearam mais em conteúdos, Sim. em ordenação de conteúdos, né? E deixaram a tecnologia. Exatamente. E uma vez professor da FATEC, quais foram as disciplinas ministradas? Bom, depois dessa matemática 1 e 2, que o PD se extinguiu, né? Não tem mais o curso de PD, Hoje eram seria, outros, né? Hoje seria análise de sistema, não exatamente, né? Sim. Bom, depois dessa matemática e estatística, durante muito tempo, trabalhei com estatística aqui. Na época em que existia aquele curso abrangente chamado AST, Análise de Sistemas de Tecnologia da Informação, tinha outras disciplinas, além do cálculo, além da estatística. A gente tinha uma disciplina que usava muito a matemática, inclusive a teoria de filas,
na computação diretamente, que era análise de sistemas, era avaliação de desempenho de sistemas computacionais, né? Então era a utilização da matemática para você avaliar sistemas de um modo geral, funcionamento de rede, desempenho de algoritmos, né? Então essa é uma disciplina também que eu trabalhei aqui durante o tempo que ela existiu, né? Fora essa, matemática financeira, né? E já pela segunda vez eu estou trabalhando com ela, já havia também no outro curso, e pesquisa operacional, nos últimos, acho que 6, 8 anos. Nós tivemos cálculo numérico também, né? Cálculo numérico, também trabalhei em cálculo numérico. Sim. Então todas. Sim, acho que eu passei por todas. E hoje? Hoje? Em relação à matemática estudada na época? Comparando. Eu acho que na época era bem mais aprofundada, né? O cálculo que a gente via lá na matemática 1, matemática 2, você estudava mais, né, cálculo, mais teorias, e hoje parece que está bem resumido, parece que é uma vertente de hoje é apenas você passar a noção do que é e pronto, né? Eu acho isso também muito ruim, porque falta elementos depois para o nosso aluno enfrentar problemas lá fora, né? Que ele poderia ser resolvido com o cálculo, né? Então, eu sinto um desequilíbrio muito grande em nível dentro dessas disciplinas da área de matemática. Do começo que eu tive aqui, nesses 24, 25 anos, de hoje para o começo, né? Que acaba interferindo de modo direto nas outras matérias técnicas, né? Sim, com certeza. Programação, a gente escuta muito, né? Os professores reclamando da eu lógica. Eu vejo muito. Não, isso não é uma visão minha, que não é só da FATEC, né? Eu vejo muito a parte computacional totalmente desvinculada da matemática, né? E a computação a gente sabe que é meramente aplicação, né? Muita aplicação da matemática. Então, banco de dados, por exemplo, se fala em banco de dados relacional, não relacional, isso tem tudo a ver com a teoria dos conjuntos, né? Na matemática discreta, com a relação, né? As funções, e parece que é algo assim, aquela matemática é uma, essa daqui nós herdamos de lá, mas, né, deixa quieto. Sim. E os outros professores que trabalharam junto na época da FATEC, qual seria a formação deles? Faculdades de matemática? Os professores de matemática? Sim. Não, formados em matemática mesmo, não mais engenheiros, né? Não. Que a gente sabe que... Não lembro de ter nenhum engenheiro trabalhando aqui. Na área de matemática, não. Todos eram formados pela Faculdade de Filosofia mesmo. Formados. Sim. E quanto aos alunos? Os alunos daquela época, logicamente, deve ter começado com um número restrito, né? 92. 92 tinha 80 alunos. 80 vagas, 80 alunos, né? Turma da tarde e turma da noite. E, bom, a diferença a gente já conhece, né? Eles vinham de um ensino médio, né? Fundamental, mas bem mais preparado, matematicamente preparado do que eles vêm hoje, né? Então, hoje eles têm uma falta de conhecimento matemático enorme, né? Naquela época, não. Dificuldade, sim, tinha. Ninguém consegue absorver todo o conhecimento que você tem no ensino médio. Você pode ser um pouco melhor, entender melhor uma disciplina ou outra e, né, não gostar daquela, não gostar da matemática, mas tinha mesmo assim um bom conhecimento. Você falava em matriz, eu lembro que eu estudei, né? Então bastava uma revisão simples, você recuperava o conteúdo. Hoje em dia é muito comum você falar em, lembra lá de matrizes? Não, nunca vi. Né? Regra de sinal, fração. Isso. Como é que opera a fração? Não sei. Então, o abismo é bem maior hoje. A diferença é grande. E as referências usadas
os livros, a biblioteca, enfim, como funcionava? Já vinha, essa referência já vinha do centro, já era unificado, ou a própria instituição tinha essa liberdade de acrescentar conteúdos? Não, aqui a FATEC Ourinhos foi criada inicialmente como uma extensão de Campus São Paulo, né? Então todo o plano de ensino, plano de aula, era o plano de aula de São Paulo. Só mudava FATEC Ourinhos, né? FATEC Ourinhos Campus, extensão de Campus São Paulo, FATEC São Paulo. Então, tudo era decidido lá. A gente não sabia o que era. Então, as referências, livros, conteúdo, planejamento, tudo de lá, a gente não podia interferir em nada, né? Depois que a FATEC Ourinhos ganhou o título de FATEC Ourinhos Independente, eu não lembro isso quando, né? Foi na época do AST, deve ser 2005, mais ou menos. Começamos a discutir junto com os outros professores do Centro Paula Souza, das outras FATECs, a organização dos conteúdos, dos planos e tudo, né? Mas, mesmo assim, a gente tem, né, um conteúdo que é unificado entre as FATECs, né? E existe hoje a possibilidade de você ter algum conteúdo, disciplina, vamos chamar, não é optativa, recebe outro nome, né? Que você pode adaptar de acordo com a região, as necessidades e tal. Mas é muito pouco, né? Eu acho que hoje em dia se a gente quiser fazer uma modificação no conteúdo programático, a gente até pode, mas submetendo ao Centro Paula Souza para ser discutido com as outras FATECs. Não posso chegar aqui e mudar, a nossa vai ser diferente, vamos mudar isso, né? E naquela época que foi criado, não, nós não tínhamos nem esse poder de decisão, nem de questionar, eram eles e acabou. Entendi. E a FATEC Ourinhos, ela tem alguma parceria, alguma relação com outras instituições? Houve algum momento que a gente sabe, né, que a Unesp, surgiu a Unesp, né, para acabar com os institutos isolados, então o governo, isso, na Unesp, né? E aí, nesse momento, a FATEC também, né? Entrou nesse bolo. E aí, nesse momento, assim, 92, né? Teve algum reflexo? Herdou alguma coisa? Não, quando eu comecei aqui, que foi criada a FATEC, extensão de campus, tudo, já tinha essa ligação com a Unesp, né? Mas nunca foi investido pela Unesp nada aqui, a Unesp nunca interferiu em conteúdo e criação de cursos e nada. A única coisa que se tinha era que os diplomas daquela época eram emitidos pela Unesp e assinados pela Unesp, né? Então a impressão que tinha é que a gente formava aluno, mas que o aluno não era nosso, era da Unesp, né? Sim. Mas isso não é mais, né? Acabou. O registro também era por eles, agora não, né? E tinha a questão salarial, né? Que nós fazíamos parte do CRUESP, né? E aí os índices salariais deles eram os mesmos índices nossos, né? E agora também já se desvinculou, né? Me parece que hoje a ligação com a Unesp ainda existe, né? De uma forma documentada em papel, assinado desde aquela época, e pelo que eu sinto é só esse documento, não tem mais nenhuma ligação assim mais direta, né? Direta. A gente estudando um pouquinho também a história do centro, a gente viu que os cursos são abertos, são pleiteados em função da necessidade regional, né? Então se faz um estudo da região e aí a gente percebe que falta tal profissional, então a demanda tal, e aí cria-se uma FATEC e os cursos, né? Na época da criação da FATEC Ourinhos, provavelmente deve ter sido feita essa pesquisa também, né? Eu acho que não. Não. Eu acho que
o curso de processamento de dados era o carro-chefe, era na época, na década de 90, era o boom da computação, a necessidade de profissional, e então se criou dessa forma. Não vejo assim nenhuma vertente, né? Olha, a sociedade precisa de uma sociedade de Ourinhos, a região precisa desse curso. Não. A gente percebe bastante em documentos essa fala, isso é constante, né? Que vai interagir a faculdade com a sociedade, com a região, para atender essas necessidades, essas demandas, enfim. Atualmente, a FATEC Ourinhos, ela consegue fazer uma parceria com as empresas, com a sociedade, consegue trabalhar esse lado da necessidade, a formação de profissional? Consegue. Eu acho que até faz o profissional que precisa, mas as empresas absorvem muito pouco. Acho que acaba saindo da região, né? Os nossos alunos. 90% deles saem da região, né? A gente não tem assim uma quantidade expressiva de empresas capazes de absorver todo, né, esse profissional formado, e questão de nível de salário também, né? Sim. Tem a chance de ganhar mais, de trabalhar numa empresa maior, de ter possibilidade de uma ascensão, né, dentro da própria empresa, de cargos e tudo. Então isso atrai mais o nosso egresso do que exatamente a cidade, né? Certo. Bom, professor, eu gostaria de falar mais alguma coisa, algum acontecimento, algum evento durante a sua formação, a sua atuação enquanto professor de matemática na instituição ou fora da instituição? Olha, dizer que foi para mim uma aposta, né? A FATEC aqui em Ourinhos, né? Eu sempre naquela época almejava, falei, não, quero, né, trabalhar num curso superior, numa universidade, pretendia prestar algum concurso, aí surgiu a FATEC aqui, entrei, gostei, né, da administração, de como era tudo, estou aqui até hoje, apostei aqui, né? Claro que a gente tem aqui altos e baixos por vários motivos, né? Mas sempre apostei, continuo apostando. Eu acho que fiz profissionalmente, né, uma escolha boa, né, com relação à empresa, à instituição, né? E a gente desenvolve aqui, embora o foco não seja a pesquisa, mas a gente desenvolve pesquisa aqui também, né? A gente é um pouco teimoso com relação a isso, né? Criei em 2005 aqui um núcleo de estudos e pesquisas estatísticas que vem atuando até hoje, e a gente tem já divulgado vários indicadores da cidade, da região. Nós temos hoje aqui o nosso custo de vida medido, né, a nossa inflação medida, usando a mesma metodologia da FIPE, comparando com o Brasil inteiro, e os alunos que participam, né? Então, temos várias frentes de estudo nesse nosso núcleo, tudo envolvendo matemática, estatística, computação, né? Então, a gente precisa de alunos de todo jeito, né, para trabalhar aqui. E eles vêm motivados, vêm trabalhar, fazem estágio com a gente, um estágio, né, sem aquela remuneração, né? Que também não incentiva, né? A iniciação científica dos nossos alunos, nenhum tipo de bolsa. Nada, né? Mas mesmo assim a gente consegue, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui também na FATEC Ourinhos, você era coordenador. Sim, fui coordenador. Durante 4 anos. Além de professor, coordenador. Era coordenador do curso inteiro, né? Acho que 5 ou 6 cursos o LAST abria, né? Um leque, e coordenava todos esses. Depois, o Centro Paula Souza, como a gente tinha nesse curso, não só curso de tecnologia, mas tinha uma licenciatura e tinha também bacharelado, né? E essa foi a grande briga com o Centro Paula Souza, a briga em termos, né?
porque parece que a gente estava querendo desvirtuar o foco da tecnologia, né? Então resolveram, né, não Incentivar esse curso, né? E aí nós acabamos desativando o curso e voltamos só, né? Abrimos os vários cursos de tecnologia que a gente tem hoje. E aí cada um pegou, outros professores pegaram as coordenações individuais dos cursos. Certo. Mas Uma questão também que agora eu me lembro é que para os profissionais, para os professores da área técnica, não havia necessidade do mestrado, do título acadêmico. Isso aconteceu há um bom tempo. bastante. Mas da nossa área específica, sim, sempre houve. Sempre. Isso acho que é a influência do objetivo do curso, né? O curso era curso de tecnologia voltado mais para o olhar para o mercado de trabalho, né? O que ele está precisando, vamos formar aquele profissional, não o técnico, né? Um profissional mais abrangente do que o técnico. Então, as disciplinas técnicas, né? Você não tinha um profissional formado, né, às vezes em banco de dados, em redes, mas tinha um especialista, uma pessoa, né, com grande experiência, né? Então se exigia deles uma titulação dessas que a gente tem, né, na acadêmica, Sim. mestrado, doutorado, apenas uma especialização, fazia-se entrevistas, testes e aí se aceitava ou não. Agora, nas outras áreas, outras disciplinas não técnicas, aí sim, né, isso já é a formação, né, a titulação que a gente tem acadêmica, né, já é comum. Né? Então, seria um medidor de classificação, né, de escolha de profissionais. Mas isso está mudando também em relação... Acho que não é sim, mais assim, né? A disciplina técnica hoje também se exige, também passa pelo acadêmico, né? Não mais pelo só profissional, pela experiência, pelo contato, né? Com o mundo do trabalho. Hoje eles também precisam ter mestrado, doutorado. Isso porque há o plano de carreira, né? Também. Nesse momento, né? Também. Não só para entrar, né? Mas para continuar na carreira que Sim. precisa ter titulação. Senão você não consegue subir o nível. Ou seja, a gente percebe que há uma herança aí de várias filosofias, né? Sim, uma mistura. Uma mistura. Uma mistura. Uma mistura de, isso daqui é importante, aquele deixa para lá, não vamos mexer com pesquisa, não vamos... Ou fazer isso veio do quê? Isso veio das universidades, né? Isso veio de herança de qual local? Dos cursos de engenharia que nós somos lá, bebê das águas, vamos dizer assim, né? Então, nós somos uma mistura nesse momento, né? Quase perfeito. Ai, professor, agradeço muito. Eu que Assim, agradeço, muito bom. nossa, foi muito rica a sua entrevista. Eu fiquei muito feliz e para mim também foi uma honra. Que bom. Obrigada. Foi muito bom para mim também conversar e ver isso tudo, né? Depois eu quero uma foto. Vamos lá. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado a você. Olha, deu meia hora, mas foi meia hora de muita coisa.